Continuemos as nossas reflexões no livro de Eclesiastes. Hoje, no texto de Salomão, que se encontra ali em Eclesiastes capítulo 2, versículos 12 a 16, nós vamos perceber as diferenças entre a sabedoria e a insensatez, a sabedoria e a ignorância, a loucura. E nós vamos ver a diferença entre eles, mas também algo que elas têm em comum, algo que está nos dois e que mostra que de repente não são tão diferentes assim. No versículo 12, Salomão começa dizendo que ele iria então, ele passou a refletir, a pensar, a comparar a sabedoria com a insensatez, a sabedoria com essa loucura de viver sem saber, sem conhecer as coisas, sem ter informações, sem ter conhecimento, sem ter uma reflexão para tomar as decisões. E aí então, se você der uma olhadinha comigo aí no versículo 13, ele fala assim: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Então ele fala assim, olha, prontamente eu percebi que a sabedoria, ela é melhor do que a insensatez. Ser uma pessoa sábia é muito melhor do que ser uma pessoa insensata, uma pessoa sem um conhecimento, sem reflexão, aquela pessoa que vai fazendo as coisas, deixando a vida me levar, não é isso? A música fala assim, deixar a vida me levar. Né? Ele fala assim, é muito melhor ser uma pessoa sábia do que uma pessoa que deixa a vida te levar. Né? E ele fala, isso é muito fácil de perceber. Ele fala, assim como a luz é melhor do que as trevas. Porque quem anda na luz sabe para onde está indo. Quem anda em trevas não sabe para onde vai e o que tem na frente. É isso que ele está dizendo. A sabedoria, o conhecimento, ela faz com que você caminhe de tal forma que você vê os obstáculos na sua frente e você sabe aonde você quer chegar, você está visualizando. Imagina você numa estrada e você está à noite, está em trevas, mas a sabedoria é como aquela luz forte que você acende, que ilumina a estrada. Então você vê os buracos, você vê as curvas, você vê as dificuldades, você vê o caminhão que está freando lá na frente, lá longe, você vê o pedestre que quer atravessar, um boi que de repente rompeu a cerca e quer atravessar no meio da estrada. Você está vendo tudo, porque a luz está mostrando para você, com uma certa antecipação, o que pode vir a acontecer. Então você pode se precaver e se preparar para aquilo. Assim como a luz não evita com que você tenha os obstáculos na estrada, a sabedoria muitas vezes não evita com que você tenha os obstáculos na sua vida, mas você consegue ver os obstáculos, porque ele é como a luz que ilumina e evidencia isso, e você então pode se preparar. Imagina você na estrada à noite, na estrada, não é na cidade, então não tem poste, não tem nenhuma iluminação, e você fica sem luz no seu carro. Já aconteceu isso comigo, voltando ali de Itamarana para Londrina, com o meu Fusquinha, e de repente, à noite, o que aconteceu? De repente apagaram todas as luzes, a iluminação do meu carro. Vocês não têm ideia o desespero que é. Ainda bem que eu tive calma ali, tirei o pé do acelerador, fui indo para o meio fio devagarzinho, você sentia assim, as tartaruguinhas, assim, toc, 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 foi saindo, e encostando sem saber o que tinha na frente. É horrível andar em trevas, mas a luz mostra para você o caminho. E ele está dizendo, a sabedoria é como essa luz, que mostra para você os obstáculos, e você se previne para esses obstáculos. A pessoa que não busca o conhecimento, que não busca ser sábia, que não reflete para tomar as decisões, que não pensa, ela corre o risco de ser como esse motorista que está dirigindo meia-noite numa estrada com um carro sem nenhuma iluminação. Ele não sabe nem se está na pista, ele não sabe nem se ele está caindo para o lado da ponte, ou se está indo de encontro com uma árvore, ele não sabe de nada. Esse é o insensato, essa é a pessoa que deixa a vida levar. Veja o que ele fala. O homem sábio, versículo 14, o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. O homem sábio, ele tem olhos que enxergam. A pessoa que não busca a sabedoria, que não busca o conhecimento, que não busca adquirir conhecimento, ela vai andar como uma pessoa cega, sem rumo, como aquele carro na estrada, sem iluminação. Então aí ele ressalta a diferença entre a sabedoria, viver como uma pessoa sábia, e viver como uma pessoa insensata, que ignora a sabedoria, que ignora o conhecimento,
que foge das informações, dos preparar-se para a vida. Mas ele não para aí. Agora ele vai mostrar o que a sabedoria e a insensatez têm em comum, ou seja, o que elas têm de igual, o que coloca elas lado a lado, não como diferentes, mas como iguais agora. Veja na sequência. Então, ele no versículo 14, ainda vou começar lendo de novo, para que vocês entendam a sequência desse versículo. Ele fala assim: o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Ele fala assim: tanto o sábio quanto o tolo, no final das contas, têm o mesmo destino. E ele vai explicar isso agora. Versículo 15. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Ele que é um homem sábio está dizendo, o que vai acontecer com o tolo, vai acontecer comigo também. Apesar de eu ser sábio, de ter me preparado, vai acontecer comigo também. E aí ele pergunta, que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, ele continua, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Veja o que ele está colocando aqui agora. Ser sábio te diferencia do tolo, do insensato, nesta vida, porque você vê os obstáculos, você vê as lutas e você está preparado para essas lutas. Mas no final, tem um elemento chamado morte, que iguala o sábio ao tolo. A pessoa que adquiriu o conhecimento, que sabe trabalhar esse conhecimento, com aquele que levou a vida louca, sem tomar decisões, sem estudar, sem se preparar, sem querer conhecer das ciências, sem querer conhecer das coisas do mundo, sem querer conhecer das coisas de Deus. Está vendo? Ele fala, no final, morre um e morre outro. Os dois, os corpos, vão estar debaixo da terra. E eu digo mais a você, meu querido, minha querida, o seguinte, tanto aquele que foi sábio nesse mundo, como aquele que foi ignorante, aquele que foi tolo, terão que prestar contas diante de Deus, e essas contas não têm a ver com a tua sabedoria simplesmente deste mundo. Diante de Deus, o sábio e o tolo, tanto um quanto o outro, eles não têm nada nas mãos. E não te dá, você ser sábio não te dá vantagem sobre o tolo. Então, para a minha eternidade, esta sabedoria do mundo não vai fazer tanta diferença. Veja o que Salomão está colocando. Porque muitas vezes, queridos, a gente vê pessoas que se prepararam, que antecipam os problemas da vida, que se preparam para os problemas, essas pessoas crescem profissionalmente, essas pessoas crescem muitas vezes financeiramente mais do que o tolo, do que o louco que não se prepara. São pessoas que têm mais sucesso profissional, mais sucesso na sociedade, mas muitas vezes, por elas terem chegado lá e a outra estar aqui, ela passa a se considerar melhor do que a outra. Mas vem o elemento morte e coloca os dois lado a lado. E tem o outro elemento, que é o elemento do julgamento de Deus. Tanto um quanto o outro terão que comparecer diante de Deus. E tanto o sábio quanto o tolo não tem nada nas mãos para apresentar diante de Deus. A sabedoria não me faz melhor do que o tolo diante de Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de um verdadeiro conhecimento, que não é um conhecimento técnico, que não é um conhecimento de informação, mas é um conhecimento relacional. A Bíblia, muitas vezes, quando ela se refere a esse tipo de conhecimento, bem assim, Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos, certo? Fulano de tal conheceu a fulana de tal e eles tiveram tantos filhos. Veja, esse conhecer tem a ver com intimidade, com despir-se, com estar na presença sem segredos, sem ter nada a esconder. É este conhecimento de Cristo que nós temos que ter. Eu, Alessandro, independente se vocês me consideram uma pessoa sábia, que tem conhecimento, ou se vocês me consideram uma pessoa tola, ignorante, que deixa a vida me levar, independente disso, eu vou estar diante de Deus. E o que pode fazer diferença naquele dia não é o conhecimento deste mundo,
das ciências, não é nem mesmo o conhecimento teológico, e aí eu digo o conhecimento técnico da Bíblia ou de qualquer deus ou deuses deste mundo, mas o que pode fazer diferença é esse conhecimento meu de Jesus. Como se eu dissesse, Alessandro conheceu a Jesus e andou com Jesus e teve intimidade com Jesus, e Jesus conhecia ele e ele conhecia Jesus, e Alessandro tinha prazer na presença de Jesus e Jesus tinha prazer na presença de Alessandro. Eles andaram juntos. Jesus ensinou Alessandro, Alessandro ouviu a voz de Jesus, foi direcionado por Jesus e teve Jesus como Senhor de sua vida. Isso sim é o conhecimento, e desse conhecimento vem a sabedoria que vem do alto, para que nós então, independente se somos sábios ou tolos neste mundo, nós teremos algo diante de Deus, porque diante de Deus o que vai contar é este conhecimento de Cristo. A sabedoria deste mundo, portanto, e aqui eu estou fechando o nosso raciocínio, a sabedoria deste mundo, ela te facilita a viver neste mundo, a ter mais sucesso neste mundo, mas a sabedoria deste mundo, ela se encerra com a tua morte. Você não veio para este mundo para se informar nas ciências, na história, no que for, nem mesmo na teologia teórica. Você não veio para isso. Esse conhecimento todo facilita com que você veja os obstáculos dessa vida e tenha um sucesso profissional, seja reconhecido diante da sociedade e consiga bens e viva melhor e dê uma vida melhor financeiramente para a tua família. Mas vem o elemento morte e a morte te coloca ao lado do tolo. E aí, diante de Deus, a única pergunta é: quem é Jesus para você? É este o conhecimento. E se você conheceu Jesus de verdade, você viveu agora com a sabedoria do reino dos céus. Você viveu uma vida consagrada para Ele. Porque você sabe que o que importa é você estar preparado para aquele dia final, quando você vai comparecer diante de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença de verdade para você. Então, querido, você quer se dar bem nesta vida? Busque ser uma pessoa sábia, uma pessoa que reflete, que estuda, que se prepara, que projeta, que faz planos. Você quer ser uma pessoa de sucesso por toda a eternidade. Vá além dessa sabedoria. Conheça Jesus Cristo com intimidade. Não teoricamente. Porque teoricamente o diabo conhece Jesus também. O diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, que fiz teologia, melhor do que você, que de repente é crente há tantos anos, que veio de uma família evangélica. O diabo conhece muito melhor a Bíblia. Ele sabe muito mais de Jesus do que eu e você juntos. Mas ele conhece Jesus teoricamente, como muitos teólogos e alguns padres, pastores e líderes espirituais que já leram muitos livros. Mas o que eu tenho, eu quero crer que você tem, se não tem, deveria buscar, é intimidade com Jesus, é conhecer Jesus na intimidade, é ser amigo de Jesus, é entregar-se a Ele e deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Aí então, diante do Pai, Ele vai interceder por você no dia do julgamento. E você será aprovado, não porque você é bom ou melhor que alguém, mas porque agora Jesus é o seu advogado. E as obras de Jesus são as suas obras, e a santidade de Jesus é a sua santidade. Então, queridos, sejamos sábios, não simplesmente na sabedoria deste mundo, que já tem algum proveito neste mundo, mas sejamos sábios para a eternidade. Busquemos o verdadeiro conhecimento de Cristo. E aí, então, você será próspero, não neste mundo que é tão fugaz, que passa tão rapidamente, mas você será próspero eternamente na presença de Deus, com as bênçãos eternas que o Pai preparou para você antes da fundação do mundo. Que Deus o abençoe.